Hoje o assunto é a Terceira Guerra Mundial. Será que vai acontecer? Será que não? E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: a Terceira Guerra Mundial é uma questão de tempo e ela vai acontecer ou não? Em algum momento as coisas podem chegar num ponto que a decisão diplomática, o diálogo, algumas concessões podem acontecer e esse assunto acaba ficando ali no campo da desconfiança e tal. Eu começo com o professor Pedro Sérgio e na sequência o professor Xandão pode falar. Tá, então vamos aqui tentar responder a pergunta que você fez, se a Terceira Guerra Mundial é uma questão de tempo ou não. Eu costumo dizer para os meus alunos, falo isso há mais ou menos 2 anos, que nós estamos vivendo um momento de pré-guerra. Estamos vivenciando um momento no qual conflitos que são regionais têm um conjunto de atores observando e se perguntando em que medida eles podem realmente atuar naquela situação. Por exemplo, nós costumamos falar que existe uma guerra na Ucrânia. Não temos na Ucrânia uma guerra entre russos e ucranianos. Não é isso que está acontecendo. Não o que temos lá é uma guerra da Rússia contra a OTAN. O exército ucraniano é a ponta de lança do exército da OTAN. Aí a gente pode depois retomar essa discussão. O que seria isso, Rússia contra a OTAN? Por que a OTAN tem interesse nos ucranianos e tudo mais? Essa é uma discussão que vai aparecer na nossa... Vamos falar especificamente sobre esse conflito também. Vai aparecer na nossa conversa. Mas a questão é, europeus e norte-americanos estão olhando para o conflito e se perguntando o quanto vale a pena eu me aprofundar naquilo. Eu, por exemplo, mandar soldados, porque até o presente momento o que a Ucrânia tem é equipamento da OTAN. A França já falou que poderia mandar. Mas aí os caras se perguntam, vamos mandar soldados também? Que é o que a gente chama de escalada da guerra. A escalada da guerra é quando ela começa a ter novos atores participando. Eu acredito, e eu quero de verdade estar errado, eu acredito que em meses nós teremos soldados não ucranianos abertamente participando do conflito. Aí cabe uma outra pergunta. A Rússia vai enfrentar isso sozinha? Ela terá aliados? Quem serão seus aliados? Eles vão apoiar até em que medida? Quando a gente fala, por exemplo, da Primeira Guerra, a gente tem que imaginar que as coisas começaram lá em 1870, quando os prussianos derrotaram os franceses. Então você tem quase 40 anos entre a derrota francesa para os prussianos e a França entrando em guerra contra 1914, né? Exato. E eu aí, de maneira muito respeitosa, vou discordar de um dos maiores historiadores que o mundo conheceu, que foi o Hobsbawm. O Hobsbawm tem trabalhos ótimos, né? A Era do Capital, a Era dos Impérios, a Era das Revoluções. Aí é o seguinte, o Hobsbawm vai dizer que o século XIX é um século longo, porque ao invés de você pensar que o século XIX acaba em 1900, ele coloca que o século XIX acaba em 1914. Que as coisas continuaram. Ele entende, então, que a Primeira Guerra marca o fim do século XIX. E eu respeitosamente discordo do Hobsbawm. Por eu quê, entendo professor? que o século XIX só acaba em 45. Porque do desdobramento da Primeira A Segunda Guerra e a Primeira Guerra, na verdade, são uma guerra só. Tipo, primeira e segunda parte. São a primeira e a segunda parte do mesmo conflito, dos europeus se reorganizando e tentando compreender qual país iria mandar na Europa. O que não estava no script, o que não estava no roteiro, é que quando a guerra termina, a Europa não é mais o centro do mundo. A briga da Primeira e da Segunda Guerra era saber qual país europeu vai mandar no mundo. Mas quando as duas guerras estão ali concluídas, você tem a emergência da bipolarização de Estados Unidos e União Soviética. Então, no final das contas, o prêmio não ficou para ninguém. Ficou para os norte-americanos e para os russos. E de lá para cá, a gente está vendo ensaios que você pode falar do Muro de Berlim, você pode falar da Guerra do Vietnã, da Guerra da Coreia, a corrida espacial, e a gente ainda está vendo esses vários capítulos menores deste confronto que parece que está prestes a acontecer. E eu torço muito para que eu esteja errado. Entendi, professor. Professor Xandão, se justifica, não se justifica? Porque, vamos lá, guerra no leste da Europa é uma coisa que
que eu vejo desde acho que eu sou criança, assim. Guerras por quê? Porque tinham países que eram blocos ali da União Soviética, e aí virou República Tcheca e Eslováquia, Sérvia, né? Quando rompeu, virou... Iugoslávia e tal, mas esta guerra e esse medo se justifica, sim, não, pode ou não acontecer, e aí, o que o senhor acha? Eu concordo com essa visão do Pedro Sérgio, que eu estive lendo um livro, poderia ter trazido aqui, do Luciano Canfora, 1914, um historiador italiano que está falando desse contexto de quando aconteceu a Primeira Guerra, que é essa escalada, né? Tem uma história que a Primeira Guerra começou com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. O Franz Ferdinand, que virou banda de virou rock. Uma boa banda, eu gosto. Banda de rock legal, né? Franz Ferdinand foi assassinado, foi por causa disso. Ele faz um recorte... Acho que foi o estopim, né? Isso, ali, né? é um estopim e a Áustria, o Império Austro-Húngaro, né, exigiu um monte de coisas da Sérvia que ela deu. E mesmo assim invadiu. Ou seja, eles estavam na beira de fazer uma guerra já, pelos motivos... E você acha que dá para fazer um paralelo com o que está acontecendo hoje? Eu acho que sim, não sou historiador, né? Eu acho que a história é meio que um mistério, essa coisa. Né? A história é um mistério. Eu mexo um monte de coisa, mas a história eu não mexo. Eu acho muito complexo, né? Esse negócio do andamento do tempo das coisas. Mas é parecido, né? Essa coisa de intransigência. Eu não quero isso, então também não quero aquilo. Então se você não for... Porque é o que ele falou. A Rússia não queria que a Ucrânia entrasse na OTAN. A Ucrânia falou que ia, a OTAN recuou. Só que aí o Rússia invadiu. Aí a OTAN entra no conflito, manda todas as melhores armas que tem, e é por isso que o conflito ele estacionou. Eu estava vendo, são quase 1 milhão de mortos, ninguém para ver isso. Acho que deu 800 mil mortos já, contando os dois lados, que morreu igual as tropas russas e ucranianas que morreram, a quantidade foi igual, tipo 400 mil quase de cada lado. É uma loucura, fora 5 milhões de civis ucranianos deslocados. Então virou isso que ele falou, é uma guerra da Rússia com a OTAN, no solo ucraniano, usando o ucraniano de bucha de canhão, cidadão, soldado. Mandaram mulher grávida pro front. Nossa. A Ucrânia está mandando mulher pro front e já mandou grávida. Entendi. Então é isso. Agora, a gente tem que somar nisso aí Israel, Irã, né, Síria, que é um polo de... Vamos fazer um exercício do Superman. Já viu o Superman? Ele sai da Terra, aí ele olha a Terra assim e vê onde estão os problemas acontecendo. Vamos fazer esse exercício agora. Vamos olhar fazer exercício e falar assim, vai ou não rolar essa terceira guerra? Tem muito ponto nevrálgico parecido, porque esses conflitos de Primeira e Segunda Guerra Mundiais, eles são mundiais porque tem muitos pontos de conflito. Então não é só a Áustria com a Sérvia, né? Tinha lá o Império Otomano com os impérios europeus, então tinha um monte de rusgazinhas que estavam ali latentes e que aquilo escalou, como eu falo. A questão é essa, começa a escalar. E como é que começa a escalar? Sei lá, bicho, um vai lá e mata um arquiduque. Então a gente teve agora um episódio, está tendo esses episódios de Israel com o Irã, fora Israel-Gaza, que estão deixando o mundo estarrecido com a quantidade de gente que morre, de construções destruídas, de tiros que são dados e mísseis que são lançados. Então parece já uma guerra em curso. Sim. E os motivos, aí trazendo a geopolítica, né? Geopolíticos que são controle de território, de rotas. Vamos pensar bem fácil para não ficar dando aula de geopolítica. As rotas não, pode dar, não tem problema. Né? Porque a geopolítica ela trata de controles por estados de territórios e povos. Não é só território, não é só povo, é as duas coisas. Povo entra na conta porque a gente esquece que povo é o chamado RH. Sim. Recurso humano. Então eu penso em recurso do solo, do subsolo, território. Recurso humano, povo. Braço, soldado, tudo isso soma. Mercado consumidor. Mão de obra. Tudo isso soma. Eles fazem a conta lá, os poderosos. Então, isso está sendo somado aí e tal. No momento, território, gás. Então eles querem, o gás russo que passa pela Ucrânia, que já foi fechado. Então a Rússia não pode vender gás, mas está vendendo, enfim. Não, fizeram várias sanções para a Rússia, a Rússia olha e ri. O Brasil recebeu navios. Cadê, gente?